E o nosso convidado de hoje é o secretário de Estado de Saúde, Dr. Nelson Tavares, a quem agradeço a presença mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre. Dr. Nelson, nosso Estado, começou o negócio de febre amarela, olha o que está acontecendo. Nosso Estado ele corre o risco com relação à febre amarela, o que realmente aconteceu. Explique para a gente, para os nossos ouvintes. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia, Carmen. Bom dia. Ouvintes do Tribuna Livre. Realmente as autoridades sanitárias ficaram surpresas com essa questão. Nós temos aí mais de 40, quase 50 óbitos já no Brasil. Mas Mato Grosso do Sul, pelo fato de ser uma região considerada endêmica, nós temos uma cobertura vacinal bastante importante, bastante consistente aqui no estado. Então eu acredito que nós não temos assim nenhum risco de curto prazo de que realmente ocorra as coisas que estão ocorrendo na região leste de Minas. Não é que nós não estamos tranquilos, porque na verdade a febre amarela é uma doença realmente que tem um índice elevadíssimo, né, de mortalidade, então nós temos que estar atentos em relação a isso. Mas não existe assim nenhuma medida excepcional que precise ser tomada. Tem uma discussão muito grande em questão à vacinação. Sim. Eu acho que nós temos que ter, a palavra de ordem é ter tranquilidade, porque o Mato Grosso do Sul está numa situação relativamente confortável de cobertura vacinal. Mas com essa tranquilidade, quem deve e precisa se vacinar? Eu estive na semana passada em Brasília conversando com o ministro, os secretários estaduais todos estiveram lá. Foi uma prioridade absoluta do governo na questão da discussão da febre amarela, tranquilizar a população em relação à vacinação. Nós devemos, a recomendação é que as pessoas continuem na rotina. Então as pessoas que não foram vacinadas, elas devem ser vacinadas, especialmente se forem para a região de risco, mas não deve absolutamente haver uma corrida aos postos de saúde, porque aqui existe para o cidadão sul-mato-grossense uma tranquilidade muito grande. Então a recomendação é essa: todo mundo precisa ser vacinado. Na verdade, hoje são apenas 2 doses, no mundo inteiro é uma dose só, aqui o Brasil que recomenda 2 doses, mas não precisa mais aquela questão de vacinar a cada 10 anos, isso está superado. Então quem já tomou essas 2 doses não tem necessidade. Absolutamente não deve ser vacinado, porque nós vamos lembrar que a vacina de febre amarela não é uma coisa inócua. A vacina é vírus vivo, atenuado, ele tem reações, existem restrições para vacinação, dependendo da idade, da situação da pessoa. Então a gente deve continuar na rotina. Se tiver oportunidade de vacinar, foi no posto de saúde, vê alguma coisa, sua carteira não está em dia, reforça, ou vacina a primeira vez ou reforça. Se for para uma região considerada de risco, ou se tiver dúvida, deve procurar vacina. Mas fora isso, nós temos que ter aqui em Mato Grosso do Sul pelo menos muita tranquilidade. Secretário, eu vacinei, por exemplo, tomei vacina de febre amarela em 2002, né? Passaram-se bem mais que 10 anos. Devo tomar? Foi a primeira vez que eu tomei, né? Quem tomou há mais de 10 anos, tomou uma única dose, há mais de 10 anos, reforça? Sem dúvida nenhuma. A segunda dose ela é recomendada pelo Ministério da Saúde, então quem tomou uma dose só deve tomar. Você que é jovenzinha assim... Muito obrigada. Realmente não tomou as 2 doses, mas todos nós aqui, não é, Sérgio? Pois é. Nós tomamos vacina, eu tomei ainda quando... eu tomei vacina quando era aquele... de pressão ainda. Terrível. Mas o senhor acabou de falar que é um vírus atenuado. E as pessoas que ainda não sabem, eu não lembro, não sei se eu tomei, perdi minha carteirinha de vacinação, corre algum risco se já tomou, esqueceu e toma novamente a vacina? Não há qualquer problema? Não tem problema, nenhum risco, mas a pessoa não deve insistir se ela acha que já foi vacinada, por exemplo. Os hipocondríacos, né? Aí, eu vou tomar de novo. Não, pelo contrário, aí a questão de vacinar às vezes pode ser mais grave do que não vacinar, se houver uma corrida, porque... E tem que ter o prazo de 10 anos entre uma dose e outra. Não necessariamente, mas é o recomendado. Você não precisa realmente tomar uma vacina antes desse período. Se eventualmente você for viajar, por exemplo, com uma recomendação brasileira, tem nas carteiras muitas vezes escrito isso, às vezes tem dificuldade de entrar em outro país, se você tiver com a vacina, entre aspas, vencida, né? Porque a recomendação era a cada 10 anos. Então você deve tomar novamente, se você não tiver tomado as 2 doses. Se tiver tomado as 2 doses... E pelo SUS não tem custo nenhum? Absolutamente. Tem em todos os postos de saúde, não vai faltar vacina.
Nós temos mais de 9 milhões de doses em todo o Dói? Brasil. Ela é daquela oleosa que dói ou não? Cai o braço? Não, na verdade não. Na verdade, muita gente fala, não vou, dói. A vacina é tranquila. Porque tem vacina aqui em Mato que Grosso dói. do Sul, nós estamos com mais de 60 mil doses em estoque, então não precisa haver correria em posto de saúde, não tem necessidade nenhuma. O Ministério da Saúde está muito tranquilo em relação a isso. Quem é que não pode tomar? Desculpa, Sérgio. Quem é que tem algum perfil que não pode, não deve tomar? As crianças as pessoas acima de 60 anos, mas especialmente não deve tomar grávidas e, quer dizer, as gestantes e as mulheres que estão aumentando. Quem tem 60 anos e vai viajar para algum lugar de risco? Não pode tomar. Não pode tomar acima de 60? Não é recomendado acima de 60 anos. Secretário, havia um caso em observação aqui de Mato Grosso do Sul, o pessoal via bonito, tá, no Paraná. Exatamente. E que deu esse caso? Esse, por enquanto, ainda não temos resposta. Até ontem eu não tinha resposta, mas nós discutimos com o Ministério, na época de informar esse caso, que nós achávamos que não era recomendado que informasse, mas o Ministério é muito rígido nessas questões, acabou informando, mas aí acabou vendo um resultado positivo para a leptospirose, que eu também acho que não é leptospirose também, o paciente está bem, está em casa. Então nós devemos ter resposta ainda essa semana, porque como Santa Catarina não está acostumado com isso, então eles não têm nem como fazer os exames lá, mandaram os exames para São Paulo. Teve caso de morte de macacos na região leste aí. A Secretaria já tem informação mais detalhada sobre isso? Não, nós não temos as respostas ainda, estamos tentando recuperar se a gente consegue identificar carga viral nesses macacos, mas acho que é difícil. O que nós estamos agora é alerta em relação ao casos que ocorram em outros lugares do estado, para que eles preservem os corpos dos animais, e estamos investigando nessas regiões se existe carga viral nos mosquitos. O senhor falou que pessoas acima dos 60 anos não devem tomar a vacina contra a febre amarela. Por quê? Não é recomendado, assim como não é recomendado em crianças, eu acho que abaixo de 9 meses, e também em gestantes. Existe uma recomendação médica que não se faça vacina a partir dessa idade, porque ela não é uma vacina inócua, ela tem reações. São 7h57. Nós estamos conversando com o secretário de Estado de Saúde, o doutor Nelson Tavares. Com relação a dengue, chikungunya, zika, o nosso estado ele está preparado para o combate aí do mosquito Aedes aegypti. Claro, aí nós, quando falo Estado, as prefeituras têm a sua responsabilidade, aí as parcerias. Como é que está esse trabalho? Porque todo começo de ano, né, é essa preocupação que nós temos. E detalhe, que também transmite a febre amarela, né? Sem dúvida nenhuma, essa é... Marquinhos e Carmen, essa é uma preocupação enorme que todos nós, autoridades sanitárias, temos. O nosso avanço, nós temos que ser francos, né, na questão do combate aos focos do mosquito, ele está muito ruim. Não é só Mato Grosso do Sul, é em todo o Brasil. Eu esperava que com a questão da zika, principalmente, que houvesse uma conscientização maior da população, mesmo das autoridades sanitárias em relação a isso, mas parece que nós vamos enfrentar novamente, todo ano, um grande número de casos, tanto de dengue, zika, chikungunya nos preocupa muito esse ano. E na verdade, Marquinhos, a gente tem que dizer que infelizmente as epidemias maiores ou menores, elas dependem mais do clima, dependem mais das circunstâncias naturais do que propriamente da nossa intervenção. Agora então, depende muito também da própria população, que precisa ajudar, precisa se conscientizar. Sem dúvida nenhuma, a gente hoje tem assim muito claro que esse não é uma batalha do poder público isoladamente. Nós somos incapazes de vencer isso sozinho. Então precisamos da população, mas nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade de que a população precisa agir sobre a coordenação do poder público e por informação do poder público. O que vocês estão fazendo aqui agora é fundamental. Então nós não podemos nos eximir da responsabilidade, mas tem que ficar muito claro que sem a participação da população, essa é uma guerra perdida. Secretário, o governador Reinaldo Azambuja deve anunciar essa semana um pacote de medidas restritivas, né, de despesa e tal. Até que ponto essas medidas podem impactar os programas de saúde no estado? O Sérgio, é uma pergunta muito pertinente, né?
Eu tenho até hoje, em todas as minhas discussões com o governador, absolutamente nunca o dinheiro foi um problema de não realização dos atos na área de saúde. Eu sempre tive todos os recursos disponíveis, até nós passamos, vocês sabem disso, passamos de 8% para 12%, finalmente alcançou o Estado, depois de décadas, alcançou os 12%. Agora, não tem dúvida nenhuma que esse é um ano muito ruim. Eu acredito que 2017 a gente ainda não chegou no fundo do poço, a crise nacional ela é maior do que a percepção das pessoas. Eu acho que essa crise é bastante grande. Como nós vamos ter diminuição de arrecadação? Isso não tem dúvida nenhuma, né? Também o patamar dos 12% ele diminui, mas eu não tenho tido nenhuma sinalização do governador de que os projetos importantes vão ser alterados. A Secretaria de Saúde, sem dúvida nenhuma, vai participar desse esforço, especialmente a diminuição dos custos próprios da Secretaria. A máquina, Sérgio, você estava falando aqui, a questão do servidor, a máquina no Brasil ela é muito pesada. Não tem dúvida nenhuma que todas as pessoas têm os direitos e tudo mais, mas o comprometimento que o poder público tem com a folha é uma coisa que precisa ser repensada. Eu não sei sobre que ponto de vista, preservando os direitos das pessoas, mas a folha realmente ela tem... Às vezes a gente chega em situação de hospitais aqui, Sérgio, em que as pessoas vão diminuindo o custo, mas não demite ninguém, e chega ao fim de ter 92% dos custos de um hospital sendo só de folha, e as pessoas não têm o que fazer. Isso quer dizer, isso não tem sentido, isso precisa ser repensado, isso acontece realmente, e nós precisamos fazer esse enfrentamento. Não tem outro jeito. Eu assim estou tranquilo em relação aos investimentos que nós precisamos na área de saúde, mas a Secretaria de Saúde, sem dúvida nenhuma, ela tem que participar desse esforço de diminuir o peso da máquina dela. Assim, não do atendimento à população, mas nós temos que fazer um esforço nessa linha, nós somos bastante solidários e vamos fazer esse enfrentamento. O senhor falou em investimentos, não é? Hospitais no Estado, reformas e novos hospitais. Qual é a real situação hoje dos hospitais aqui em Mato Grosso do Sul? Então, Marquinhos, essa é outra questão assim bastante polêmica. Nós temos, assim, eu não digo que nós temos necessidade de mais leitos hospitalares. Então, o que nós precisamos é racionalizar o atendimento à população. Então, nós vamos de hospitais mais eficientes, eventualmente hospitais maiores que sejam viáveis, mas nós não precisamos de todos os 120 hospitais que nós temos hoje no Estado. Então, essa é uma política muito clara do Ministério. Nós precisamos viabilizar, do ponto de vista financeiro, da equação financeira, o sistema precisa ser viabilizado. Então, o que nós estamos fazendo é ampliando, equacionando, reformando os hospitais, chamados hospitais regionais, hospitais que tenham realmente resolutividade. Não adianta a gente ter um hospital, às vezes, com baixíssima resolutividade, onde o doente entra e sai do jeito que entrou. Mas então nós temos que ter hospitais resolutivos, e é isso que nós estamos fazendo. Então nós estamos iniciando a construção do hospital na região Dourados, região Três Lagoas, ampliando Ponta Porã, ampliando Corumbá. Estamos aqui com o Hospital do Trauma ampliando a Santa Casa, o Hospital do Câncer sendo especializado. Nós pretendemos que a grande maioria dos procedimentos em oncologia, em câncer, sejam feitos num lugar só, onde a pessoa tenha a garantia do atendimento. Então, na verdade, a palavra de ordem é mais racionalização do que ampliação. Porque nós temos aí hoje muitos leitos fechados em todo o estado, uma coisa que não tem sentido. E quando o senhor fala Dourados, Três Lagoas, Corumbá, também aí melhora o atendimento da Santa Casa, porque quando se tem um bom atendimento nesses locais, o interior deixa de mandar os seus pacientes para Campo Grande. Sem dúvida nenhuma. Esse é o programa de governo do Reinaldo lá, antes de ele ser candidato, que é descentralização via regionalização. Isso está ocorrendo, nós estamos tendo uma experiência muito positiva em Ponta Porã. O governador deve ir a semana que vem lá para nós fazermos uma avaliação e uma prestação de contas da população de como é que está funcionando a regionalização na região sul do estado. Secretário, com relação à caravana da saúde, a caravana foi interrompida ano passado, né, em virtude da eleição, volta a caravana esse ano? Sem dúvida nenhuma, a caravana ela volta reformulada. O governador tem dado bastante orientação em relação a isso. Algumas ações que nós não fizemos, nós vamos ampliar essas ações em relação à caravana.
existe hoje, eu fiquei muito satisfeito assim, o Sérgio, nós estivemos em Brasília, e o programa que nós estamos fazendo há 2 anos já, o Ministério da Saúde está lançando agora um programa de realização de cirurgias eletivas, 360 milhões de reais disponíveis para todo o Brasil, exatamente nos moldes que nós fizemos aqui em Mato Grosso do Sul já há 2 anos atrás. O prefeito Dória está fazendo também em São Paulo, inclusive usando as mesmas equipes que nós usamos aqui em Mato Grosso do Sul, é lógico, mantidas as proporções, 10 vezes maior do que nós aqui em Mato Grosso do Sul, mas nós temos sido assim um exemplo, na verdade, nessa questão assistencial, especialmente das cirurgias eletivas para todo o Brasil. Então isso nos deixa assim muito satisfeitos de estarmos no caminho certo. Secretário, as pessoas que passaram pela Caravana da Saúde de 2 anos atrás, que fizeram cirurgias, ficou compromissado também um acompanhamento desses pacientes. Como é que está sendo esse pós-operatório, esse acompanhamento? Qual o resultado que vocês têm aí de sucesso nessas intervenções? Excelente, Carmen. Na verdade, a caravana é um momento do projeto de reestruturação, como eu disse, descentralização via regionalização, e nós estamos bastante avançados nessa questão. Por exemplo, a região de Coxim, hoje quem conhece ali o hospital vê a diferença do que era, onde nós iniciamos a caravana, né, foi em Coxim, do que era o hospital antes da caravana e o que é o hospital hoje. Por exemplo, há quase 1 ano, não veio nenhum caso, nós realizamos mais de 400 cirurgias ortopédicas já na região, feitas lá, realizadas lá. Hoje nós zeramos a fila em várias questões. Estamos aqui fazendo mais de 2.000 procedimentos no Hospital São Julião em oftalmologia, quer dizer, fazendo referência para todos os pacientes que já foram operados. Estamos fazendo isso também na região de Ponta Porã. Nós estamos aqui com um projeto, Carmen, eu tenho muito orgulho dele, em relação a cirurgias ortopédicas de alta complexidade, cirurgias eletivas. Nós estamos realizando mais de 100 cirurgias todo mês. Para se ter uma base, em 2014, nessa mesma modalidade, foram feitas 24 cirurgias em todo o estado de Mato Grosso do Sul no período de 1 ano. Então nós estamos realizando pessoas há 10, 15, 20 anos na fila, pessoas que estão aguardando cirurgia ortopédica. Nós estamos realizando agora aqui no Hospital do Pênfigo e no Hospital Santa Marina, realmente hospitais de qualidade assim inquestionáveis dentro desse programa, dentro do SUS. Doutor Nelson Tavares, eu preciso voltar ao assunto, porque os ouvintes mandando WhatsApp, ligando aqui na emissora, preocupados quando o senhor falou, olha, acima de 60 anos não pode tomar vacina. E um, inclusive, pergunta aqui, mas corre risco da febre amarela, de né? vida com relação à febre amarela. Então, a preocupação... Então, eu gostaria, se pudesse, dar um esclarecimento melhor com relação às pessoas acima de 60 anos de não tomar a vacina da febre amarela. É que as pessoas ficaram preocupadas, eu tenho um parente, eu tenho já acima dos 60, por que eu não posso tomar, eu corro risco de vida com relação... Na verdade, a recomendação do Ministério é essa, porque do seu ponto de vista epidemiológico, você sabe, Marquinhos, por exemplo, a cobertura da vacina da polio, ela não é uma cobertura de 100%, porque você não consegue vacinar todo mundo, mas se você vacinar 85%, você tem uma cobertura total e você não tem nenhum caso. Então a recomendação epidemiológica, do seu ponto de vista de saúde pública, é que individualmente, se uma pessoa acima de 60 anos, os riscos que ela tem de ser vacinada e o benefício, ele não é recomendado, não precisa. É muito difícil. O risco é maior que o benefício. Você não existe a recomendação, você não consegue fechar o ciclo, porque você precisa ter um número razoável de pessoas com carga viral para que a epidemia realmente, ou ela ocorra. Então, quando você tendo casos isolados, isso não tem problema nenhum. Então, não existe a recomendação. Essa é a verdade. Não existe uma proibição, mas não existe a recomendação. Informações do Ministério da Saúde dão conta de que, a partir dos 6 meses de idade, né, crianças a partir de 6 meses de idade, em situações de emergência, podem tomar vacina, mas é caso a caso. Mas o indicado, no entanto, é que bebês acima dos 9 meses, como o senhor mesmo falou, secretário, sejam vacinados pela primeira vez e recebam reforço aos 4 anos de idade. Para pessoas com mais de 5 anos de idade, devem se vacinar e receber a segunda dose da vacina após 10 anos. Idosos precisam ir ao médico para avaliar justamente os riscos de receber a imunização. E a Anvisa não recomenda vacina para pessoas, não é que está proibido, não recomenda para pessoas com doenças como lúpus, câncer, HIV, por conta da baixa imunidade. Nem para quem tem, como nós estamos falando aqui, mais de 60 anos de idade, grávidas e alérgicos a gelatina e ovo. Tudo é recomendação, caso a caso, o médico avalia, né? Exatamente, tem que pedir avaliação médica. Se você, por exemplo, tem mais de 60 anos, vai para uma região considerada
endêmica, você tem que procurar risco, no né? próprio posto de saúde, o médico ele faz a avaliação, às vezes você está saudável, né? E às vezes a avaliação do médico é que é preponderante. Mas de um modo geral, a recomendação é que você siga a recomendação do Ministério. Ela é baseada em assim, análises científicas bastante profundas e todo mundo deve fazer um esforço de seguir isso. Doutor Nelson Tavares, com relação à caravana de saúde, não é? O atendimento prioritário era na área de oftalmologia e ortopedia. Neste ano de 2017, nós teremos novidades com relação ao atendimento? Tem, nós estamos planejando, Marquinhos, que todas as cirurgias que possam ser realizadas ambulatorialmente, ou que a gente chama minimamente invasivas, cirurgias que as pessoas possam ir dormir em casa, por exemplo, nós vamos fazer um esforço muito grande e trabalhar também nessas filas. Eu vou dar um exemplo aqui da cirurgia de varizes, por exemplo. Nós estamos fazendo, já fizemos milhares de cirurgias, porque a caravana continua aqui em alguns aspectos, ainda nós continuamos fazendo essas cirurgias aqui em todo o estado. Então nós vamos fazer também essa cobertura. Você sabe que do mesmo questão da catarata, as varizes também são um problema seríssimo em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então nós estamos avançando nessa área. A cirurgia, por exemplo, a colestectomia, que é a cirurgia que tira ali a pedra da vesícula, que normalmente é uma cirurgia extremamente complexa. Hoje você tem condições, isso não é coberto pelo SUS, mas nós estamos fazendo já desde o ano passado, de fazer por vídeo. É uma cirurgia que bem realizada em condições... você dorme em casa. Hoje era um caso de 3 dias, 4 dias de internação. Então nós vamos ampliar também para essas áreas, as cirurgias minimamente invasivas, onde existam as maiores filas. Nós vamos fazer um esforço de fazer ampliação também nessa modalidade aqui em todo o estado, na caravana desse ano. Secretário, o maior problema dramático da saúde hospitalar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é o problema do trauma, né? Quer dizer, hoje o Hospital Santa Casa, por exemplo, ele deixa de atender centenas de pessoas por dia para atender o trauma. Quer dizer, o trauma é emergência. Então, chegou o trauma, tem que atender o trauma, quem tiver que espere o trauma. O Hospital do Trauma, naturalmente, vai aliviar esse atendimento, vai flexibilizar o atendimento e facilitar o atendimento para outros procedimentos. Como é que está o Hospital do Trauma? Sai esse ano? Então, isso também assim, a gente tem muito orgulho, um esforço muito grande do governador. Isso você sabe disso, né? Você acompanha isso aqui há mais de 25 anos, não é isso, Sérgio? Essa questão do Hospital do Trauma. E nós estamos, assim, muito otimistas que até meio do ano ele vai ser entregue para a população. Até houve uma antecipação até da agenda. Eu tive agora essa semana no Ministério discutindo esse assunto. Então nós assim, acreditamos que até o meio do ano ele estará pronto, ele está realmente bastante avançado. E fica uma coisa aqui, por que nós temos aí milhares, vamos falar a verdade, nós fizemos mais de 60 mil cirurgias, parece incrível isso, né? De pessoas esperando na fila chamadas cirurgias eletivas. Por quê? Porque sempre que você mistura a urgência e emergência com os procedimentos eletivos, eles são engolidos pela urgência e emergência. Às vezes eu tenho casos, você sabe, eu sou intensivista, às vezes alguns casos mais complexos, você precisa guardar vaga para o paciente. Às vezes o paciente vem do interior, às vezes a 5ª vez que ele vem, faz preparo, faz tricotomia, até toma relaxante, e chega na noite e você tem um caso de emergência e o paciente volta para o interior. Então isso tem sido um esforço bastante grande, por isso o sucesso da caravana, em que você separa o que é urgência e emergência do procedimento eletivo. O Hospital do Trauma vem prestar esse serviço. O trauma ele deve ser separado. Nós devemos ter 2 portas separadas. A pessoa da eletiva, ele não vai perder o espaço dele, porque nós vamos ter uma estrutura especificamente para a eletiva. Por isso que nós estamos hoje com esse sucesso todo no Pênfigo e no São Julião e no Hospital Santa Marina, porque eles não trabalham com urgência e emergência. Então você preserva o direito daquela pessoa que está ali há 15, 20 anos aguardando, que tem o direito de fazer essa cirurgia. Muitas delas estão judicializadas, custando 10 vezes mais do que nós estamos pagando pelas cirurgias hoje. Então, na verdade, gastou muito dinheiro, não é verdade. Nós estamos racionalizando esse custo. Essa pessoa que foi e voltou 10 vezes aí, quer dizer, ela está sendo operada, agora ela vem, ela é operada, e por um custo, às vezes, no caso da ortopedia,
mais do que 10 vezes menor do que nós pagamos nela judicializada. Então esse é a fórmula do sucesso, e quando o Hospital do Trauma tiver aí, ele vem prestar mais esse serviço ainda. Aí nós vamos conseguir fazer na Santa Casa as eletivas independente da urgência e da emergência. Ô, secretário, uma das pacientes que mais oprimido, né, constrangido, que mais sofre é o renal, né, o pessoal que precisa fazer a tal de hemodiálise. Então, fora do domicílio. Ele sai lá da cidade de Três Lagoas, sai lá do norte, para vir fazer hemodiálise em Campo Grande. Eu me lembro no início da Caravana da Saúde, o pessoal de Sonora vinha fazer hemodiálise em Campo Grande 2, 3 vezes por semana. Quer dizer, passava a vida inteira dentro de uma ambulância para fazer hemodiálise em Campo Grande. Como é que ficou depois da caravana? Como é que fica essa questão da hemodiálise no Estado? Eu vou lhe falar. Talvez eu penso assim, que uma das coisas que mais sensibilizou o governador na época da campanha e que fez com que ele desse essa prioridade absoluta para a saúde, talvez tenha sido a questão da hemodiálise. Ele ficou extremamente sensibilizado, pessoas andando às vezes 200, 400 quilômetros por dia, isso 3 vezes por semana, a pessoa praticamente vive dentro de uma ambulância. Então nós conseguimos já em Coxim, está funcionando com sucesso, já teve que ser ampliado. Então toda a região norte do estado, imagina isso, todo o norte do estado que vinha fazer sua hemodiálise em Campo Grande, está fazendo hoje em Coxim, muito satisfeito. As pessoas têm a nossa pesquisa de satisfação, eles estão mais satisfeitos com o serviço lá do que tinham o serviço aqui em outras regiões do estado. Nós estamos agora partindo para fazer o mesmo processo em Naviraí e em Nova Andradina, que também são regiões em que as pessoas precisam se deslocar muito. Então está bem adiantado já essas duas negociações. Em Coxim está funcionando já há praticamente 6 ou 8 meses, já teve que ser ampliado, inclusive porque as pessoas que quiseram sair daqui e ir para lá, toda a região norte está bem atendida hoje. O hospital regional é uma responsabilidade do governo do estado, não é? Como é que está o trabalho e o atendimento à população do hospital regional aqui na nossa capital, secretário? O hospital regional, ele é um hospital viabilizado, né, o custeio dele pelo governo do estado. É um dos hospitais, eu posso dizer com tranquilidade, um dos melhores hospitais públicos do país. Realmente tem as dificuldades de gestão de hospital público, e ele, assim como a Santa Casa, assim como o hospital universitário, ele sofre essa demanda da desestruturação que existe na média complexidade, na atenção básica. Então ele acaba fazendo muito serviço de posto de saúde e de UPA. Certo. Mas isso está sendo racionalizado da melhor forma possível. Nós estamos tendo um entendimento bastante grande com Campo Grande agora, com a Secretaria Municipal aqui. E, na verdade, o problema dos hospitais em Mato Grosso do Sul não são um problema dos hospitais, eles são um problema da desestruturação da rede, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, Dr. Nelson Tavares, ele que é o secretário de Estado de Saúde, deixar o microfone à sua disposição para tranquilizar a população com relação à febre amarela e também pedir a ajuda da população com relação ao mosquito Aedes aegypti, da dengue, chikungunya e zika vírus. Sem dúvida nenhuma, Marquinhos, eu preciso parabenizar vocês por essa oportunidade, sempre entrando nesse assunto. E nós temos aqui aquela preocupação, que não é uma preocupação da vacinação, mas é uma preocupação que existe em todo o Brasil, de que a febre amarela, chamada febre silvestre, né, que ela possa vir para os centros urbanos. Isso já aconteceu aqui no Brasil. Então existe essa possibilidade, isso nos estimula cada vez mais a fazer o enfrentamento que nós temos que fazer aos focos do mosquito, que é, na verdade, a nossa grande arma que nós temos para combater essas doenças todas, é manter aquela atitude simples, não é isso? De toda sexta-feira, a gente dedicar um pouquinho do nosso tempo ali antes do happy hour, não é isso? Sim. Para olhar os focos de mosquito em casa, porque não tem outro caminho, viu, Marquinhos? Não tem outro jeito. Conversamos aí com o secretário de Estado de Saúde, Dr. Nelson Tavares, mais uma vez, obrigado pela sua participação.